Beleza, então. Questão 7 fala o seguinte, ó. Quantas calorias seriam utilizadas para fazer com que 200 gramas de gelo de uma temperatura inicial de menos 5 graus Celsius se tornassem 200 gramas de vapor a 125 graus Celsius? E ele te dá os calores específicos do gelo, da água e do vapor. Então, os dados que a gente precisa anotar são todos esses que foram fornecidos aí. Primeira coisa, ele disse que você tem uma massa inicial, né, uma massa de gelo de 200 gramas. Depois, ele ainda coloca que a temperatura inicial do gelo, que eu vou chamar de T0, TO do gelo, é igual a menos 5 graus Celsius. E o que ele quer que você faça é que você pegue esse gelo e transforme em vapor a 125 graus Celsius. Então, você quer todo o gelo virando vapor. Então, a massa final de vapor vai ser igual a 200 gramas também, não vai haver perda. E ele disse ainda que a temperatura final desse vapor, que eu chamei de TF do vapor, vai ter que ser de 125 graus Celsius. Beleza? E ele coloca aqui os calores específicos. Vamos lá. Calor específico sensível do gelo, a questão pede para você usar 0,55 calorias por grama grau Celsius. E aí tem o latente do gelo, que ela pede para você usar como sendo 80 calorias por grama grau Celsius. E pede ainda, aí ó, te dá ainda o C da água, fala que o C da água é igual a 1 caloria para cada grama grau Celsius. O L da água é igual a 540 calorias por grama. E ainda coloca o Czinho do vapor, que é 0,48 calorias por grama grau Celsius. Então, esses aí são os dados anotados. Vamos só interpretar essa situação. Vou fazer um gráfico pequenininho aqui embaixo. Veja bem, ó. Estou fazendo um gráfico que é o clássico que a gente sempre usa de temperatura. Está aqui no eixo X ou no eixo Y as temperaturas. Essas temperaturas estão em graus Celsius por quantidade de calor recebido. Vou colocar aqui o calor recebido nesse eixo horizontal aqui. Então, a gente pode falar que aqui nós temos a quantidade de calor em calorias. Certo? Primeira coisa que temos que entender é que aqui é o zero, a origem, certo? A temperatura inicial do sistema é em menos 5, no estado sólido. Então, a primeira coisa que vai acontecer é, se eu doar calor para o sistema, ele vai aquecer e vai chegar em 0 graus Celsius. Chegou em 0 graus Celsius, é gelo ainda, só que ele tem que derreter para poder voltar a aquecer. Então, se eu continuar dando calor, ele vai derreter, certo? Então, aqui no ponto A chegou gelo, passou pelo processo de fusão e aqui é líquido, no ponto B, certo? Então, aqui nós temos ponto A, ponto B. Chegou no ponto B, todo líquido, certo, se encontra a 0 graus Celsius. Então, esse líquido vai subir de temperatura, né? Se eu continuar dando calor. E aqui no ponto C, ele atinge a temperatura limite para o líquido, no caso da água, que é 100 graus Celsius em condições normais de temperatura e pressão. Chegou em 100 graus Celsius, vou doar mais calor, o sistema vai mudar de estado físico e ali eu tenho vapor no ponto D. Só que veja o seguinte, no ponto D, continua recebendo calor e aí chega até um ponto E e nesse ponto E, nós temos aqui, ó, 125 graus Celsius de temperatura. Então, qual é a ideia aqui central? Primeiro, você identifica quais calores que você tem. Você sabe que aqui, ó, o gelo que mudou, então é o calor sensível do gelo. Aqui é o calor latente da água. Calor latente do gelo, né? Afinal, é o gelo que está se transformando. Calor latente do gelo. Aí você tem aqui, ó, calor sensível da água. Afinal, ela está aumentando de temperatura. Aqui você tem calor latente da água, porque ela está virando vapor. E, por fim, você tem o calor
sensível do vapor, já que ele chega a uma temperatura mais elevada. Tudo bem? Como ele quer a quantidade total de calor, a gente só tem um jeito de fazer isso, a quantidade de cada parte e depois somando. Então bora aí, vou começar pelo calor sensível, certo? Olha lá, ó. Calor, quantidade de calor sensível, certo? Liberado pelo gelo vai ser igual a massa do gelo vezes o C do gelo vezes o ΔT do gelo. Então, ó, quantidade de calor sensível do gelo é igual a massa do gelo, que é de 200 gramas, vezes o C do gelo, que é de 0,55, vezes o ΔT, certo? Ele vai ter que sair de menos 5 para 0, então é de 5 graus Celsius ali. Beleza? Aqui, ó, você tem o calor sensível do gelo, que é 200 vezes 0,55 vezes 5. O que você pode fazer aqui é só multiplicar eles, você já acha a resposta inicial, ó. 2 vezes 5 aqui, nós teremos 1000, né? 200 vezes 5. 1000 vezes 0,55, nós vamos ter 550 calorias. Beleza? Depois veio aqui, ó, calor latente do gelo. Esse gelo tem que derreter. Então teremos calor latente do gelo, que é igual a massa de gelo vezes o L, que é o Lzão do gelo que está aqui. Então, o calor latente, a quantidade de calor absorvida pelo gelo, é igual a sua massa, que é 200, vezes o L, que é 80. Então, o calor latente adquirido pelo gelo é igual a 16.000 calorias. Mas não acaba por aí. Daí depois, ó, a água vai ter que aumentar a temperatura. Então, eu vou ter um calor sensível da água. Calor sensível da água é igual a M da água vezes o C da água vezes o ΔT que ela sofreu. Então, o calor sensível da água é igual a massa de água, que é 200 gramas também, vezes o C, que é 1, vezes o ΔT, que vai ser de 0 até 100 graus Celsius, já que ela continua aquecendo. Então, a quantidade de calor sensível da água é igual a 2 com 4 zeros, 20.000 calorias. Além disso, nós temos aqui, ó, o calor latente da água, vai aqui em azul, ó. Calor latente da água é igual a massa da água vezes o L da água. Então, o calor latente da água é igual a massa do L, que é massa da água, que é 200, vezes o L, que é 540. Então, o calor latente da água vai ser de 108.000 calorias, né? 200 vezes 540. Ok, estou quase chegando. Falta o calor sensível de vapor ali. Então, o calor sensível do vapor, que vai ser igual a massa do vapor vezes o C do vapor vezes a variação de temperatura pretendida pelo vapor. Então, o calor sensível do vapor vai ter o seguinte: a massa, que continua sendo 200, o Czinho do vapor, que ele deu como 0,48, e a variação de temperatura, certo? Que saiu só aqui, ó, do D para o E, então foi de 25 graus Celsius. Essa aqui é a relação. Tá, então aqui está o esquema. Agora vamos fazer a resoluçãozinha, né? Então, ó, calor sensível do vapor é igual a 200 vezes 0,48 vezes 25. Vai ficar assim, ó, 200 vezes, aí 25 vezes 0,48 vai dar 12. Certo? Então você vai ter aqui o calor sensível de vapor, que é igual a 2.400 calorias. Tendo terminado, basta entender que ele não quer o calor em cada parte, ele quer o calor total. Então a gente vai falar o seguinte, ó, calor total é igual à somatória de todos os calores, né? Calor N. No caso Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Então nós vamos ter a questão de número 8 também é simples. Ela diz assim, ó, em um dia ensolarado, a potência média de um coletor solar para aquecimento de água é de 3 kW. Considerando a taxa de aquecimento constante, o calor específico da água a 4.200 joules por quilograma grau Celsius, determine quanto tempo seria gasto
para aquecer 30 kg de água de 25 para 60 graus Celsius. Então, olha só, anotando os dados, ele informou que a potência é igual a 3.000 watts, já que são 3 kW. Disse ainda que o Czinho da água ali era de 4.200 joules por quilograma grau Celsius. Disse ainda que o menino, que eu vou chamar de massa M, pesa 30 quilos. E ele ainda te deu uma variação de temperatura, que é igual a 35 graus Celsius. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeira coisa, potência é a única relação que envolve tempo. E nós sabemos, lá do primeiro ano, que potência é igual a quantidade de calor, variação de energia, né? Dividido pela variação do tempo, certo? Como ele quer saber o tempo que seria gasto, aqui eu posso falar então que o ΔT é igual à quantidade de calor sobre a potência. Tendo isso em mente, a gente pode calcular a quantidade de calor, que é sensível, já que só provocou mudança na temperatura. Então, olha só, quantidade de calor sensível é igual a massa de 30 kg vezes o Czinho de 4.200 joules por quilograma grau Celsius, vezes o ΔT, que é de 35, certo? Então, a quantidade de calor sensível aqui é 30 vezes 42 vai dar o 126. Então, 126.000 vezes 35. Então, a quantidade de calor sensível aqui vai ser de 4.410.000 calorias. Tendo isso em vista, basta substituir, ó. Vai ficar bem assim, ó. ΔT é igual a quantidade de calor, que é 4.410.000. Isso tudo aqui dividido pela potência, né? Como está aqui, que é de 3.000 calorias. Então, posso cortar estes 3 zeros com estes 3 zeros. Fica 4.410 dividido por 3. Então, o ΔT que foi gasto é de aproximadamente 25 minutos. E essa foi a questão de número 8, beleza? No próximo vídeo, a gente fala sobre a 9 e sobre a 10.